Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco da luta do Carlos Prates e Ian Garry, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sem sua inscrição, sem seu like, o canal não cresce. Estamos na meta dos mil inscritos, então peço a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, a luta aí de Ian Garry e o Carlos Prates basicamente foi o que eu pensei, né? Eu acreditava um pouco mais aí que o Ian Garry ia tentar mais nos primeiros rounds, jogar pro chão, dominar essas coisas assim. Porém, nos dois primeiros rounds, se você for reparar bem, ele até surpreendeu, né? Porque ele em nenhum momento ele tentou jogar pro chão. A partir do terceiro round ali que você via que ele estava tentando usar mais a estratégia e pontuar mais. Basicamente ele estava mais rápido que o Carlos Prates, né? E se você for analisar bem, eu falei no meu vídeo anterior aí que se o Carlos Prates fizesse um jogo de aproximação e não deixasse o Ian Garry segurar tanto ou amarrar a luta, igual a exemplo do que o Ian fez com Michael Venom Page, né? Eram as chances de Carlos Prates. Porém, como eu falei, eu estava em cima do muro, né? Era 50-50. Eu achava uma luta bem parelha. De até certo modo foi bem parelha, né? A questão é que Carlos Prates basicamente começou a soltar o jogo mesmo realmente no quarto e no quinto round, né? Provavelmente se ele luta daquele jeito desde o primeiro round, eu acredito que ele tinha vencido essa luta. O quinto round ali foi por questão de tempo mesmo, né? Eu acredito que se tivesse mais um round, se ele tivesse dado esse sprint final do terceiro pro quarto e do quarto pro quinto, provavelmente ele tinha ganhado o terceiro, o quarto e o quinto, mas de fato não foi o que ele ganhou. Ele perdeu os três primeiros rounds e a partir aí do quarto e do quinto round só restava para ele o nocaute. Não tinha muito o que fazer. No último round, no quinto, ele até tentou, né? Foi até mais agressivo, né? Ele tinha que se expor de todo jeito, ele estava perdendo e foi quase que ele nocauteia. Porém, uma coisa que está acontecendo aí com os lutadores brasileiros parece que eles estão entrando esse ano especificamente nas lutas meio passivo, né? Como quer dizer? Parece que eles estão esperando para dar o sprint final nos últimos rounds e aí já é como se diz, já não dá mais tempo. Eu tô falando isso porque Diego Lopes foi quase a mesma coisa. Por mais que Volkanovski dominou quase todos os rounds, mas no último round foi que ele deu o sprint final ali, por tudo ou nada, né? O quarto foi também mais ou menos assim, mas basicamente eles estão deixando para ir por tudo ou nada no final, em vez de começar bem. Também tem o contraponto, né? Provavelmente ele não esperava um Ian Garry tão técnico, né? Que você tem que reconhecer, né? O Ian Garry meio que deu uma surpreendida, acho que no Carlos Prates, pela velocidade. Você vê no começo do primeiro round, ele fazendo combinações velozes e parece a sensação que tinha que Carlos Prates ficou um pouco surpreendido com a velocidade dele. É tanto que você pegar o número de golpes do primeiro round, o Carlos Prates não acertou praticamente nada. Foi só, acho que 4 golpes, 4-17, um negócio assim. No segundo round a mesma coisa. No terceiro round deu uma equilibradinha. Porém, o Carlos Prates realmente fez seu jogo, basicamente, o jogo que a gente conhece, a partir do quarto. Foi o quarto e o quinto. Lógico que ele se expôs no quarto e no quinto, tomou alguns golpes também, mas ele foi melhor no quarto e no quinto. Porém, já foi tarde demais. E você vê ali na decisão do juiz no final que ele ficou até decepcionado. Ele meio que inconformado porque ele deu o sprint final a partir do quarto e do quinto round. Claro mesmo, foi o quinto round. Então, basicamente eu pensei que a luta ia ser daquele jeito, só que um pouco inverso, entendeu? Eu pensei que o Carlos Prates ia tomar mais ação no primeiro, no segundo, terceiro round. E parece que ele estava tentando mapear o jogo do Ian. E basicamente a sensação é que ele só entendeu o jogo a partir do terceiro round, né? Final do terceiro, quarto e quinto. Mas ele já tinha perdido o primeiro, o segundo e o terceiro round, claramente. Ele não tinha nem chance ali, não. Mas depois do quarto round, você já percebia que só servia para ele o nocaute.
E por mais que serviu o nocaute, o Ian Gary conseguiu jogar muito ele no chão. Estratégia boa, né? Jogou ele muito no chão. Atrasou muito o jogo dele para tentar recuperar, para tentar levantar. Essa é uma luta típica. Lá vai eu falar de novo de Ankalaev e Poatan. Diferente, por mais que Ian Gary surpreendeu, Ian Gary usou todos os seus recursos. Ele foi para trocação, foi para o Wesley. No momento certo ele jogou. Então ele dominou. Aquilo é um domínio. Aquilo não é uma luta feia. Você vê que teve trocação. Teve luta em cima, teve luta embaixo. Derrubou no momento certo. Então ele foi extremamente cirúrgico nessa luta. O Ian Gary. Fez perfeitamente a leitura. Jogou no chão que tinha que jogar para segurar a luta. Né? No quinto round ele não teve tanto controle que a mão entrou ali também do Carlos Prates. Porém, o que faltou para Carlos Prates, na minha visão, faltou mais quinto round para ele em todos os outros rounds. Mas de todo jeito, são dois lutadores aí, na minha visão, que estava parelha a luta, tanto que foi uma luta parelha, por mais que o Ian Gary se sobressaiu nos rounds, mas você vê que existia meio que uma paridade entre os dois lutadores, mas realmente o Ian Gary foi melhor. Ganhou a luta limpa, né? Tirando o quarto e o quinto round, basicamente mais claro o quinto round. E aí foi a primeira derrota, né, do Carlos Prates aí no UFC. Dos 4 lutadores aí principais aí da Fight Nerd. O primeiro a perder, né? Acredito aí que ele tem que fazer mais ajustes no jogo. Você vê essa derrota, você vê que o cara tem uma perspectiva de não vai entrar naquela que tem lutador que luta assim, vem bem. Aí quando ele perde tão feio, igual a exemplo, vou falar do Michel Pereira. Ele tava vindo tão bem, aí ele perdeu pro mexicano, não sei se é Hernandes, esqueci o nome dele, mas perdeu feio. E ontem fez aquela luta bem morna, né? Tanto que o público vaiou o tempo inteiro. Então, não tô comparando lutadores, tô comparando meio que a ascensão. Ele vinha muito bem, dando aquele show todo. Perdeu só que ele perdeu feio, né? Não é o caso do Carlos Prates, aparentemente, né? Foi uma derrota... como diz, ele perdeu batendo. Meio que essa expressão. Mas ele perdeu, né? Mas não parece que vai ser... Nossa, perdi, vou em ladeira abaixo. Não, parece que é só mais ajustes mesmo. Tem derrotas que a sensação é que os caras só precisam ajustar. Até porque ele ganhou de caras bons na categoria, Neil Magny, né, tal. Mas qual é a moral? A moral é que era uma luta 50-50 na minha visão. Realmente o favoritismo que muitos estavam montando era o do Ian Gary. Eu não via desse jeito. Para mim, eu acreditava que Carlos Prates podia encaixar a mão. Tanto que no quinto round ele até conseguiu. Porém, ele não conseguiu antes. Eu acho que o Ian surpreendeu ele nos outros rounds. Mas faz parte, né? É do jogo. Igual eu falei no meu vídeo, é uma luta que são dois lutadores, meio que um brasileiro e o outro que treina no Brasil, tal, respeita o Brasil. Então, não é aquela luta que você... Nossa, eu fiquei tão depressivo assim. Logicamente, eu sempre torço para os brasileiros. Então, não fiquei tão triste, porém é chato, né, quando o brasileiro perde, mas tá bom, faz parte do jogo. Primeira derrota dele, eu acredito que ele vai se recuperar muito bem das próximas lutas. Ele pegou um cara difícil na divisão também. Isso tem que ser levado em consideração, beleza? Concorda, discorda comigo? Deixe nos comentários o que você achou da luta, seu ponto de vista. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!